Boa tarde a todos e a todas. Para a gente é uma satisfação estar iniciando essa primeira semana, essa nossa semana, né, de jornadas. A gente já teve a abertura hoje de manhã. Nosso tema agora é finanças públicas, que a gente sabe que o desafio não é pequeno, né? Já não era e com a pandemia só se intensificou. A gente só está aqui hoje por toda a colaboração da rede, então eu só tenho que agradecer a todos que estão, tanto como mentores hoje diretamente, como outros secretários que estão conosco aqui participando, que apoiaram outros módulos. Então, a todos vocês, muito obrigado. Eu sou Patrícia Loyola, sou diretora de Gestão e Investimento Social da Comunitas, estou falando em nome da nossa presidente, Regina Esteves, e de toda a equipe também agradecer ao apoio da equipe de conhecimento, liderada pela DAI, esse projeto para nós foi um marco de como fazer as coisas serem diferentes aí, e inovar nessa formação de lideranças, que no final das contas o nosso propósito é ampliar o impacto público, apoiando e fortalecendo a administração pública. Então a gente está feliz, eu queria passar a palavra, então antes de passar a palavra para o nosso moderador, agradecer ao secretário Fúvio, ao Eduardo Estranhos e toda a parceria aí que está trazendo via Confederação Nacional dos Municípios também, e o Eduardo Spiden, todos vocês, parceiros antigos nossos, e vou passar para você, Eduardo, conduzir a agenda. Então, vou desligar minha câmera e também sugiro que a gente deixe agora os moderadores, né, os painelistas com a câmera ligada, e depois acho que o Eduardo vai passar todas as orientações. Boa tarde para nós. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Eduardo Spiden. Hoje eu estou atuando aqui na Prefeitura de Teresina, aqui no Piauí. Trabalho com a parte de orçamentos, sou coordenador da execução orçamentária daqui do município. Obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos da Comunitas. Obrigado pela oportunidade. E hoje, como a Patrícia falou, o assunto é finanças. Não é um tema, geralmente, que a gente lê com clareza, né, nos planos de governo, mas é consenso, né, acredito que seja consenso, que uma boa gestão fiscal, equilíbrio de contas públicas são fundamentais para a entrega dos resultados em todas as outras áreas de atuação aí de estados e municípios, né? Atrasando o pagamento de fornecedores e servidores, né, fica difícil prestar bom serviço, daí a importância de uma boa gestão fiscal. Eu vou estar atuando aqui hoje como moderador, então vou dar uns recadinhos iniciais aqui. Primeira coisa a todos, nesse primeiro momento, todo mundo de microfone fechado e câmera desligada nesse primeiro momento, né? Só os nossos especialistas aqui que vão dar as aulas que vão ficar com a câmera aberta. E vocês podem, mesmo durante a apresentação deles, vocês podem enviar perguntas pelo chat. A gente vai coletar isso e vai servir para a gente fazer uma roda de conversa no final das duas apresentações. Então, a gente vai começar hoje com duas aulas de 20 minutos cada. A primeira vai ser dada pelo Eduardo Strans, que é especialista em finanças municipais da Confederação Nacional de Municípios, a CNM, e ele vai tratar aqui o que futuros líderes precisam saber para elaborar propostas realistas e factíveis. E a segunda aula vai ser dada pelo Fúvio Albertoni, que é secretário de Fazenda de Juiz de Fora, Minas Gerais, e ele vai falar sobre as finanças municipais na prática, aprendizados de 4 anos como secretário de Finanças. Após essas duas aulas, a gente vai ter, então, uma roda de conversa, que vai durar 30 minutos, e depois, num segundo momento, a turma vai ser dividida em 3 grupos, cada um com um dos especialistas que está aqui hoje, e mais o apoio da Comunitas, e que a gente vai poder, aí sim, vocês com o microfone aberto, podendo conversar com a gente e aprofundar aí nas dúvidas que vocês tiverem, que a gente puder conversar e crescer junto aí nesse momento. Então, eu vou passar a palavra aqui para a primeira apresentação, que vai ser do Eduardo Strans. Já está conectado aí, Eduardo? Tudo pronto aqui. Então, vamos lá. Eu vou mutar meu microfone aqui. Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, né, a todos, a todas. Bom dia, boa tarde a Patrícia, a todo o pessoal da Comunitas, ao meu xará Eduardo, né, lá da bela e quente cidade de Teresina, e ao Fúvio, lá de Juiz de Fora.
Nossa ideia aqui, né, é um bate-papo, né, não pretendemos aqui discorrer, né, academicamente de tudo, mas de dar alguns enfoques, sobretudo dessa área de finanças e da importância, né, do recurso financeiro para os municípios. Eu vou fazer uma fala um pouquinho mais conceitual da questão municipal, e depois o Fúvio, como secretário de Fazenda de um município, né, importante e que tem recursos aí bem interessantes, vai falar aí da questão prática mesmo, né? Então, eu partiria agora, pessoal, para o meu discurso, né, vocês me perdoem aí, um pouco os que estão acompanhando a gente, é um discurso municipalista ao extremo, né? Eu vou conversar aqui algumas coisas com vocês, mas não há é sobre uma percepção e sobre uma ótica do município como o ente mais importante da federação, né? Aquela velha máxima, né, muito repetida por todo mundo, que é no município que se nasce, que se paga o imposto, que se vive, que se morre, né? Então, eu vou falar muito sobre esta perspectiva, né? E tentando alertá-los e, de alguma forma, dar alguma experiência, né? Alguma dica de como, né, podem vocês, quando assumirem, né, se tiverem êxito aí na sua jornada, né, quando assumirem os seus respectivos municípios, possam fazer uma boa administração. Então, para começar, a gente tem que partir, sobretudo, do ano de 88 para cá, quando da Constituição Federal, né, na nossa Constituição, que mudou a perspectiva da administração pública no Brasil, né? A partir de 88 para cá, houve uma constante alteração na forma, né, da administração pública e, sobretudo, na execução das políticas públicas, né? A prestação de serviços hoje à população, ela é feita e realizada nos municípios, né? O Estado e a União a cada vez mais se ausentou ou foi entregando ao poder local essa prestação de serviços e ficou, né, com a coordenação, o planejamento das políticas públicas, mas quem coloca a mão na massa hoje são os municípios, né? Então, alguns exemplos disso que eu quero relatar a vocês. Quem é um pouquinho antigo aí como eu, como meu amigo Fúvio aí e o pessoal, lembra, né, que, por exemplo, a prestação de serviço na área da saúde, ela era um serviço público realizado pelos estados e pela União, né? Quem tinha lá o INSS, o INAMPS, na época, né, você existia uns grandes postos de saúde, chamado postão, onde eu ia lá, fazia a marcação da minha consulta, e o médico que me atendia era um médico ou do Estado ou da União, né? Hoje, pessoal, isso não existe mais, né? O Ministério da Saúde não existem mais médicos contratados para prestar serviço de saúde. Todo serviço de saúde hoje é municipal, né? Vocês terem uma ideia, hoje, nas prefeituras do Brasil, existem 1.600.000 pessoas, funcionários na área de gestão, na área de saúde, né? Então, todos os postos de saúde, né, a grande maioria dos hospitais que são públicos, né, todos esses são profissionais ligados, né, aos municípios, né? E isso aconteceu na saúde, aconteceu na educação, aconteceu no meio ambiente, aconteceu em todas as grandes áreas da administração pública. Então, houve uma grande mudança do paradigma, né? E os municípios hoje que executam realmente a política pública lá, é quem atende
o cidadão é o funcionário geralmente ligado à prefeitura. Aí começamos a ter alguns problemas, né, nesta mudança do atual cenário, da atual forma da administração pública no Brasil. Ao mesmo tempo que se trouxe, né, esta municipalização das políticas públicas, não se trouxe os recursos suficientes para fazer essa prestação de serviços adequada, né? Isso aí o Fulvio depois vai poder explicar bem para vocês. Então, houve, né, por parte dos municípios, por parte das prefeituras do Brasil, uma necessidade, né, de contratação de pessoal para executar essas políticas públicas, o financiamento do custeio, né, dessa operação toda, de abrir o posto de saúde, abrir a escola, abrir o CRAS, o CREAS, os serviços todos, né, que tem que ser prestados à população, mas não houve a entrega no mesmo nível do recurso financeiro para fazer frente a isso, né? Então, nós temos hoje, do bolo, né, de todos os tributos que são arrecadados pelos 3 entes da federação, que é o chamado carga tributária, né, que todo mundo ouve muito falar, ela está em torno aí de 33% a 30% do PIB nacional. Isso daria aí 2 trilhões e 400 bilhões de reais. Deste bolão todo que é arrecadado, todos os 5.568 municípios brasileiros repartem algo em torno de 19% disso. 50% fica com a União e 31% ficam com os estados. Então, isso explica um pouco a grande dificuldade que as cidades no Brasil têm de realizar bons serviços públicos, de prestar bons serviços públicos à população, né? Alguns outros números que são interessantes também vocês saberem, né? Existem, né, em todos os municípios do Brasil 6 milhões e 500 funcionários, né? Os municípios do Brasil é o maior empregador que existe, o maior, se somássemos, né, se fôssemos uma empresa, os municípios, nós seríamos o maior empregador do país, né? 6 milhões e 500 mil pessoas diretamente relacionadas a esse poder público, né? Se você imaginar aí 4, 5 pessoas por família, nós teríamos aí cerca de 25 milhões de pessoas que estão estritamente ligadas ao poder local e que tiram dele, né, o seu sustento, porque você tem, né, o salário e aquela questão toda. Então, a magnitude dos municípios do Brasil é algo extraordinário, né, sobretudo de 88 para cá, e o que trouxe esta grande desafio que é a partir, a cada ano, a cada gestão, né, de você conseguir pegar, administrar uma cidade, né, com uma enorme pressão da sociedade, com pouco de recurso financeiro para se fazer frente a isso. Então, esta é uma não querendo, né, assustar ninguém, não é esse o objetivo, mas é interessante que vocês que estão pleiteando, né, esta possibilidade de administrar a cidade, saibam que a decisão sempre vai ser complexa, porque você sempre tem uma demanda reprimida para atender à sociedade e você sempre tem menos recursos para fazer frente a isso. Então, este é um paradoxo, né, natural, e todos os secretários de Fazenda, e sobretudo todos os prefeitos e prefeitas que hoje vivem e presenciam, ou que presenciaram a administração pública nesse tempo todo, tem como uma questão sine qua non, direto, né, esta falta de recurso para fazer frente. Bom, mas também existem, né, várias alternativas, né, para se buscar recursos financeiros, né? Então,
O Fúvio depois vai apresentar para vocês questões muito práticas, mas, assim, desse ponto de vista mais macro, né, uma questão que é complicada e que também eu acho que é relevante falar para vocês, o nosso sistema tributário, né, que está em discussão no Congresso Nacional, uma, né, tão falada reforma tributária, ele é um sistema tributário muito perverso do ponto de vista do contribuinte, né, e do ponto de vista dos entes subnacionais também, porque coube ao município a competência da cobrança dos impostos diretos. Então, eu aqui, Eduardo, e cada um de vocês, quando chega lá o carnê do IPTU, né, nós todos, como contribuintes, somos resistentes a pagar o imposto direto. Eu estou vendo que a minha residência foi avaliada em X e eu tenho que pagar anualmente aquele imposto, né? Eu emito a nota de serviços, eu tenho que pagar o imposto sobre serviços. Eu faço uma compra e venda de um imóvel, eu tenho que pagar o ITBI. E como esses impostos são diretos, a gente vê eles, a gente resiste muito em pagar. Agora, quando a gente compra um saco de arroz, um feijão, põe a gasolina no carro, o imposto que está embutido nesse preço de venda, a gente não enxerga e paga, né? Então, essa é uma outra grande questão a ser entendida, né, para quem vai estar à frente da cidade, que é muito mais complicado você cobrar, né, o imposto direto do que o imposto indireto, né? E você tem alíquotas muito maiores de ICMS no saco do cimento e nas coisas que a gente adquire do que os 5% ali do ISS ou do que os 3% do IPTU ou 0,5% do IPTU, né? Então, esta é uma outra questão que é relevante que vocês saibam, porque infelizmente ou felizmente, né, nós vivemos num modelo, né, onde o recurso financeiro é o importante de tudo, e sem dinheiro, né, sem orçamento, todas as nossas ideias, todo o nosso planejamento de mudar a realidade da nossa cidade não é possível de ser realizada, né? Então, é necessário que se dedique-se, né, cada vez mais para estudar o seu orçamento, né? O Eduardo é uma pessoa que lida com o orçamento de Teresina, depois ele vai poder falar isso para a gente, como é importante saber a dotação orçamentária que está prevista para cada ação, né? Definir nas suas peças orçamentárias os planos de governo que vocês pretendem realizar, né, e ter recursos suficientes para fazer frente a isto, né, porque sem recurso financeiro não vai haver possibilidade de êxito, né. E uma outra questão, já indo para o meu final, porque eu acho que o meu tempo já está esgotando, é que tenham muito cuidado, pessoal, com essa questão da mudança, né, da maneira da administração pública, da forma de execução da administração pública de 88 para cá, o governo federal, sobretudo, ele tem que apoiar a gestão de estados e municípios. E ele foi fazendo isso, criando programas federais, né, em todas as áreas, né. Existem aí cerca de 300, mais de 300 programas federais na área de saúde, educação, saneamento, meio ambiente e assim por diante. E, infelizmente, todos eles são subfinanciados, né. Então, todos os programas federais que vocês vão ser, né, que estão sendo executados na prefeitura de vocês, ou que vocês vão ser chamados pelo governo federal ou pelo governo do estado para realizá-los, é importante que façam a conta de quanto isso custará, né? Porque muitos gestores, ao longo desses anos todos que a gente milita
nessa questão municipal, muitos e muitos gestores olham só o lado da entrada. Eu vou receber 100 mil reais para executar o farmácia básica no meu município. Bom, bacana, 100 mil reais, eu vou ter uma lista aí de 80 medicamentos que eu vou entregar à população. No quarto mês, eu consumi os 100 mil reais e vou ter que gastar daí do meu orçamento os outros 8 meses para entregar esses remédios à população. Então, esta é uma questão que é importante que todos vocês tenham esta noção, né? Que esses programas, embora todos eles sejam excelentes, todos eles vêm para auxiliar a administração, mas que se faça essa conta de quanto vai entrar e quanto vai sair do meu orçamento. Porque senão não vai ter FPM que chegue e não vai ter cota parte do ICMS que chegue para fazer frente a essas despesas todas. Eu espero ter cumprido aqui com o meu tempo e estou aí à disposição de todos depois para a gente discutir essas provocações que eu fiz aqui para vocês sobre essas questões aí mais gerais da administração pública. Muito obrigado aí a todos. Obrigado, Eduardo Strass. Anotei alguns pontos aqui para a gente discutir mais para frente. Eu vou passar a palavra agora ao Fúvio. Está na linha, Fúvio? Estou aqui, Eduardo. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Eduardo Strass está fazendo essa coordenação. O colega Eduardo Strass está fazendo também esse trabalho. Trouxe uma parte teórica. E meu nome é Fúvio Bertoni, sou secretário da Fazenda da Prefeitura de Juiz de Fora, em Minas Gerais, um município com quase 600 mil habitantes. E, na verdade, não são 4 anos, eu estou completando o 8º ano à frente desse desafio. E foi um período de muito desafio, porque a gente pegou grandes crises, né? Desde o início do mandato de 2013, e depois em 2017, e agora estão terminando com chave de ouro com a pandemia. Então, acho que são desafios que o gestor público tem que estar não preparado, mas vai ter que passar por eles. Então, isso que é importante. Então, essa questão de se adaptar à realidade é uma questão muito importante. Esse próprio curso aqui, que eu parabenizo a Comunitas, é uma questão dessa. Provavelmente, muitos não teriam condições de estar participando de um curso se não tivesse a pandemia, porque nós estaríamos com dificuldade de locomoção, e essa possibilidade de estar utilizando recursos tecnológicos está trazendo para a gente muitas vantagens e possibilitando essa discussão mais ampla, tão importante, com tantas de pessoas interessadas em se tornarem gestores públicos, chefes de poder executivos, os quais eu já parabenizo pela iniciativa de estar participando dessa conversa. Eu fiz um pequeno slide, um PowerPoint, a gente pode colocar aí para a gente tentar se orientar nessa questão que foi colocada. Acho que o pessoal vai colocar aí para a gente. Mas o que vai acontecer? Nós estamos hoje num momento muito difícil, que é a pandemia, e que vai trazer, com certeza, impactos para o ano que vem. E na Secretaria da Fazenda, eu aprendi muito, eu sou funcionário de carreira também, desde 92, sempre fui trabalhando na fazendária, que não tem muito como errar na fazenda, né? A questão da equipe, tem que ser uma equipe técnica, é um lugar que a gente sabe que não dá para ter espaços políticos, porque o preço é muito alto. Você, como gestor público, você é responsável pelo equilíbrio fiscal do município, você responde com o seu CPF, então é muito importante essa responsabilidade de tratar a coisa pública. Então, eu sempre digo que o dinheiro público é de nossa responsabilidade, de todos nós, e principalmente do gestor público e do chefe do executivo. Então, na verdade, como colocou meu colega Eduardo, a gente não é uma coisa muito comum, né? O Speed falou de se falar em plano de governo, a questão tributária, finanças, porque é um assunto que gera algum desconforto para a população. Mas nós temos que entender que a população é quem vai fazer com sua tributação manter a cidade. E como foi bem dito, o município é o principal ente da federação em relação com a população, porque é aquele que está mais demandado,
é o prefeito que a população tem acesso, são os vereadores que têm acesso. É muito difícil ter acesso, por exemplo, a um governador, a um senador, mas a um presidente e um ministro. Então, a pressão é muito grande e a cobrança é muito alta. Então, a questão fiscal tem que ser levada com muita responsabilidade. Pode passar? Esse panorama que eu estou colocando aí, ele foi em 2017, quando começou a segunda administração que eu estava à frente. Então, nós administramos o município em 2017 com as mesmas receitas de 2013 e começando a recuperar a sua arrecadação. Então, sai da recessão, interrompe uma queda, há um controle de gastos, gerando superávit, mas os gastos sociais batem um novo recorde da despesa. E isso é que provavelmente nós vamos encontrar no ano que vem. Nós vamos acabando, se Deus quiser, a pandemia agora, entrar num momento de recuperação econômica ano que vem em relação ao que foi 2020, mas com muitos problemas, com receitas que vão ter redução, a demanda social muito grande, porque sempre que há uma crise financeira, a capacidade de compra, de financiamento, de gasto, de poder aquisitivo da sociedade diminui. E eles procuram cada vez mais o poder público. Deixam de ter filhos nas escolas particulares e botam em escolas públicas, deixam de pagar plano de saúde e demandam a saúde pública. Então, isso gera para a gente um aumento muito grande, um desequilíbrio. E aí que é a nossa função, o gestor público e principalmente o secretário da Fazenda, buscar esse equilíbrio. Podemos passar? Uma questão que é muito complicada, que foi colocado pelo Eduardo, é o bolo tributário. E isso vem do Pacto Federativo. O Pacto Federativo define as competências tributárias, o que cada ente tem direito de arrecadar, e as responsabilidades dos serviços públicos, e como é partilhado as receitas de tributo. Tem o FPM, que vem uma parte do governo federal, nós recebemos recursos do Estado referente repasses do IPVA, do ICMS. Mas cada vez que passa o tempo, aumenta-se as demandas dos serviços públicos para os municípios, nós estamos aumentados nessa demanda, e não temos a compensação financeira. Então, essa é uma grande dificuldade. Por isso, é muito importante privilegiar a arrecadação própria. Um gestor público não pode pensar simplesmente em governar seu município com a arrecadação de transferência, porque ela não seria capaz de dar essa resposta. Você vai ter uma dificuldade muito grande nisso. Hoje, o modelo é centralizador. Quem arrecada a maior parte da tributos municipais, desse bolo tributário, é a União, e, além disso, tem desrespeitos. Muitas vezes, o governo federal interfere nas obrigações do município, por exemplo, com a lei do piso do magistério, que é uma grande conquista para o magistério, mas já aumenta a despesa daquele município, sem, muitas vezes, ter a contrapartida por parte do governo federal, aumentando o repasse. Nós tivemos uma grande conquista agora, que foi a permanência do FUDEB, virou uma política pública permanente. Isso foi uma grande conquista e ampliou também a participação do governo federal. Isso vai ajudar muito os municípios nessa questão do magistério. E até mesmo a autonomia tributária. O Simples Nacional facilita muito a arrecadação para as empresas menores, mas ela tira a autonomia do município de definir qual que é a alíquota do seu imposto. O ISS não é mais pela alíquota aprovada pela lei municipal, mas sim pela receita que aquela empresa tem, com uma faixa definida pelo Simples Nacional. E o município não tem uma devida competência. Então, esse Pacto Federativo é uma coisa que tem que ser repensada, reestudada, para avançarmos nesse equilíbrio entre os entes. Podemos passar? Outra questão que é fundamental é o orçamento público, como foi colocado. Muitas vezes, a gente pensa no orçamento público como eu vou ter tais despesas e define a receita. E ao contrário, na verdade, você tem que primeiro estimar a sua receita e enquadrar as suas despesas dentro dessa receita. Não adianta você querer ter uma despesa maior do que sua receita. Isso é como se fosse na nossa casa. Você não pode querer gastar mais do que recebe. O meu salário é 5 mil e eu vou ter uma despesa de 6 mil. Então, vou ter que fazer empréstimo, vou ter que atrasar algumas coisas, vou pagar juros, multa, e isso é muito complicado. Então, o orçamento público tem que sempre se basear no planejamento de quê? Estimar primeiro os seus recursos que serão arrecadados e como esses recursos serão destinados. É o documento que reúne todas as receitas previstas e
define como vão ser gastos esses recursos. É um dos principais instrumentos de planejamento governamental. Vocês, se conseguirem isso no pleito das eleições, vocês vão estar assumindo uma administração em 2021 com um orçamento já elaborado pela gestão anterior, inclusive o último ano do PPA. O PPA é o planejamento a um prazo maior, de 4 anos, e a LOA é o planejamento anual. Então, isso também pode trazer um pouco de dificuldade para você nesse primeiro momento. Vocês vão trabalhar com um orçamento deixado numa administração anterior, mas que tem que se preocupar em fazer isso, buscar o equilíbrio entre a arrecadação das receitas e as despesas. Ok? O que compete à Secretaria Municipal da Fazenda? A Secretaria Municipal da Fazenda desenvolve as políticas financeiras e tributárias do município, nas atividades de lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos, recebimento e movimentação de valores. Então, a gente cuida da parte de receita, né, que são a arrecadação dos tributos, os repasses, tudo isso, e todas as despesas que foram aprovadas na LOA. Despesa de pessoal, que é a maior despesa que nós temos, as despesas obrigatórias, 25% na educação, da nossa receita própria, tributária, 15% da saúde, e fazer a contabilidade disso, porque a gente vai ter que fazer a prestação de contas de que tudo aquilo que foi gasto cumpriu a lei de execução orçamentária e financeira, né? A 4.320 foi respeitada, então vai ter que prestar conta ao Tribunal de Contas, à própria Câmara Municipal. Então, tudo isso é feito pela Secretaria Municipal da Fazenda, que exige uma equipe muito técnica para fazer esse estudo, para fazer esses lançamentos contábeis e não termos problemas não só com a questão da arrecadação, mas também de contabilizar isso de forma correta. E esse equilíbrio fiscal é de responsabilidade do gestor da Secretaria Municipal e do chefe do Executivo. Isso está previsto na LRF, que é responsabilidade também da arrecadação, é do chefe do Executivo. Podemos passar? Ampliando as receitas. Como eu disse, é a obrigação dos municípios de arrecadar os tributos municipais. É fundamental que os municípios arrecadem suas receitas próprias. E quais são as principais receitas? IPTU, ITBI, ISS-QN. É claro que ninguém vai botar no seu plano de governo. Eu vou ser eleito e vou aumentar o IPTU de todo mundo. Claro que não é isso que tem que ser feito, mas tem que ser colocado que vai melhorar a arrecadação de uma forma mais justa. A gente consegue muito fazer trabalho de ampliação de base cadastral. Um contribuinte que, de um lado, paga uma casa e outro tem uma casa e não paga. Isso é importante. Isso pode ser feito através de procedimentos internos, revisão de alíquotas. O IPTU, como disse o nosso colega Eduardo, o município tem a grande dificuldade, porque os tributos são diretos. Todo mundo paga IPTU. Ou ele mora, ou ele aluga, ou ele tem uma empresa, uma indústria. Isso impacta muito na vida das pessoas. Então, isso tem que ser muito discutido, muito bem avaliado, para também não trazer um dano ao contribuinte, que muitas vezes já são muito penalizados com a arrecadação, com a questão tributária, sendo que a carga tributária no Brasil é uma das maiores. Mas nós temos que pensar em buscar esse equilíbrio. O ITBI, que é o Imposto sobre Transmissões de Bens e Imóveis, né? A gente está sempre cobrando o valor mais próximo do mercado. O ISS-QN, que hoje é o imposto que todo mundo quer, né? O município tem hoje esse imposto como de sua responsabilidade e a reforma, muitas vezes, está tirando isso dos municípios. Então, tem que ter cuidado de não perder essa autonomia, né? Está sendo discutida a reforma tributária no Congresso. É muito importante que o gestor que vai assumir aí conheça o que está sendo discutido, porque isso vai impactar diretamente na questão financeira do seu município. E isso aí vai ser muito importante. Essa semana, os municípios tiveram uma grande vitória, que foi a aprovação no Congresso de que o ISS dos cartões de crédito, do débito, do leasing, deve ser pago no local do serviço prestado. Antigamente era no local onde estavam os bancos, os estabelecimentos bancários. Isso vai trazer uma arrecadação nova para esses municípios. Então, você vai conseguir já ter uma nova receita que vai ser importante. Mas é importante que você tenha uma equipe e que você faça a gestão desses tributos. Eu vou falar mais deles para frente. Pode passar? Outro desafio é a aprovação legislativa. Eu citei um exemplo aqui, que é a contribuição da iluminação pública, que é a CIP, instituir, ampliar, utilizar isso,
muitas vezes nós temos que aprovar isso na Câmara. E é difícil você conseguir fazer com que os vereadores entendam a necessidade de criar uma cobrança da população, como eu já disse, já paga tantos tributos. Por isso é importante que, quando você faz um projeto de melhoria na arrecadação, tem que ser bem explicado, constar o justificativo na mensagem, nos anexos, né? Mostrar que essa cobrança vai ser importante para ampliar o serviço de iluminação, qual vai ser o valor arrecadado e como isso vai trazer benefícios para a população, principalmente no seu bem-estar e na segurança. Então, essa negociação na área tributária é muito importante, e aí você tem que ter esse conhecimento político para poder discutir, além dos dados técnicos, junto ao seu legislativo, para poder fazer com que esse projeto seja aprovado e consiga trazer serviços melhores para a população. Né? Podemos passar? A gente tem que ter ideia que o poder público ele não busca o lucro, ele busca sempre o quê? Ele sempre busca prestar melhores serviços para a sociedade. O lucro dele é social, é dar melhor condições de vida para toda a sociedade, para a sua população. Então, quando você tem essas receitas, arrecadações, elas têm que ter uma finalidade atrelada a ela ou a manter a sua base do serviço público, da máquina pública funcionando. O imposto não pode ser atrelado, mas você pode utilizar esse recurso para pagar os servidores, para pagar fornecedores, para investimento. Controlar a despesa é uma das grandes desafios que nós temos. Ele parte de quê? Planejar mais execução. É a base do controle. Então, como eu disse, o orçamento tem que ser muito bem feito, prevendo as receitas e delimitando quais despesas são possíveis de caber dentro desse orçamento. Priorizar sempre as despesas que já foram contratadas. Eu tenho um contrato. Se eu deixar de colocar que eu vou pagar parte desse contrato, eu vou ter uma interrupção de serviço. Então, tem que priorizar. Priorizar as ações que você colocou no plano de governo. O plano de governo é um compromisso que o candidato tem, se vencer a eleição, com a sociedade. Ele tem que ter um direcionamento, aquela diretriz está no plano de governo. Então, tem que priorizar aquelas ações também. Mas também não podemos deixar de cumprir outras questões que já foram iniciadas por os gestores anteriores. O desperdício do dinheiro público é muito ruim. Você para uma obra no meio do caminho, abandona aquilo porque foi feito por um outro candidato, um outro partido. Você tem que pensar sempre em responder à população de uma forma efetiva com respeito ao dinheiro público. Então, não tem que evitar esse desperdício. Sempre disponibilizar prioritariamente os recursos financeiros para despesas incompressíveis, que são aquelas que não podem ser reduzidas, de forma a evitar uma descontinuidade, né? Ou do que já foi começado. E depois, sim, liberar as despesas compressíveis. E aí você vai fazer essa despesa compressível buscando reduções, que podem ser pontuais, como viagens, eventos, auxílio financeiro, e também das despesas continuadas, como telefonia, aluguel, combustível. Você pode criar metas, parâmetros, verificar se aquilo de fato está sendo gasto de forma conforme o serviço prestado, sua utilização. Então, é importante fazer isso. E mais para frente, na nossa outra conversa, eu posso explicar melhor como são feitas essas ações. Podemos passar? Aí eu trouxe 2 casos práticos rápidos aqui. Um que foi a instituição do Comitê de Controle da Gestão Orçamentária e Financeira. Isso foi implantado aqui em Juiz de Fora através da parceria com a Comunitas, junto com a consultoria Falcone, onde a gente criou um grupo onde avaliava todos os pedidos de novas despesas ou ampliação de despesas já existentes. Isso funcionou muito bem, porque era um colegiado, era uma decisão multidisciplinar, evitava as decisões monocráticas de uma pessoa só, havia uma discussão maior, e você conseguiu trazer uma forma de que toda a administração participasse disso, né? Os pedidos eram avaliados, eram respondidos, tinha direito a fazer se houvesse a negação, a defesa do seu pedido, para verificar como que isso avançou no pedido dele e reduziu as despesas e equilibrou as finanças. E, por último, um caso que é muito simples, a gente vê que cada município tem sua especificidade e coisas simples podem gerar grandes economias para os municípios, né? Esse caso são de empresas terceirizadas que têm os feiristas, que são aqueles
pessoas que substituem o terceirizado de férias. Então, a gente levantou quais eram os casos que não era necessário substituir o terceirizado de férias por um ferista. E reduzimos esse ferista. Um caso emblemático são as escolas. Os terceirizados que faziam a merenda, no caso das escolas públicas. Eles tiravam férias cada dia, cada um, num período do ano. Eu tinha que contratar alguém para substituir essa pessoa. E chegou um momento que eu verifiquei, por que eu não ponho tudo de férias no mesmo período que a escola está de férias, onde não tem que fazer merenda, e eu tenho uma economia muito grande quanto a isso. Então, isso foi feito e isso gerou economia. Então, vários desses tipos de ações podem ser verificadas e criadas em cada gestão. Então, vocês têm sempre margem de poder reduzir as despesas. No site da Gov Digital, a gente consegue uma comparação das receitas, das despesas de cada município, isso pode orientar vocês. Uma coisa que é importante hoje é a questão do consórcio. Consorciar municípios menores para buscar soluções tecnológicas na área de informática, de receita, a um sistema de nota fiscal. A gente pode, não consigo comprar, mas posso criar um consórcio, como existe consórcio de saúde, educação, e fazer isso. Então, isso também é um caminho muito interessante, onde consegue melhorar a parte da arrecadação sem ter que ir comentando tributos. Bom, eu acho que, na forma geral, é isso que eu teria para dizer para vocês. E aí depois vou continuar o bate-papo falando especificamente de cada assunto, de cada tema, para a gente entrar no detalhamento. Muito obrigado. Obrigado, Fúvio. Vamos começar, então, vamos dar início aqui à nossa roda de conversa. Tem algumas perguntas que chegaram aqui. Deixa eu ver aqui, buscar aqui a primeira. Perguntas interessantes que chegaram aqui. Vamos lá. Como os municípios, aqui foi da Nayara Mazzini, como os municípios podem agir em relação ao subfinanciamento do governo federal, que foi um assunto aí comentado. Né, o governo faz, pelo Eduardo Stranz, inclusive, né, que o governo faz os programas, a União faz os programas, né, e o município adere a esses programas e, com o passar dos anos, o recurso se mantém inalterado, né, apesar da inflação e das despesas crescerem. Os recursos que vêm da União costumam permanecer em valores iguais ao que foram inicialmente pactuados, né? Então, ela pergunta aqui, o que os municípios podem fazer em relação a isso? E também em relação à falta de contrapartida do Estado. Eduardo, você tem algum comentário? Bom, essa é uma disputa federativa, né, que está no bojo da discussão do nosso país, né? A nossa república, ela ainda está incompleta, né? Ela ainda, o tal e falado pacto federativo, ainda não foi, as relações ainda não estão né, feitas de forma harmônica. Então, há uma disputa federativa grande. O que tem que se fazer, né, o município lá em si tem que fazer a conta, eu acho que é isso que o Fúvio apresentou há pouco, vocês têm que fazer o cálculo e quanto esse programa vai fazer. E no ambiente político, né, existem em cada estado da federação e nacionalmente, existem entidades que representam os municípios nessa discussão, junto ao parlamento e junto ao governo federal que está vigendo, né? Isso não é uma questão política, não é o partido do tal ou o partido tal, é uma questão republicana na mesma, uma disputa por recurso financeiro. Né? Então, a gente, vocês, acho que quem tá aí está percebendo aí uma disputa muito grande pelo orçamento geral da União do ano que vem, né? Pelo PELOA de 2021, e aí a educação precisa de recurso, e aí se tem que aumentar o da educação, tem que diminuir alguma outra área. Então, essa é uma discussão que tem também no nível governamental, entre União, Estados e municípios. Mas isso só se resolve com, primeiro, identificando que tem um problema, e segundo, se organizando, né, de forma a fazer pressão ao governo e ao parlamento para que se mude essas questões. Complementando essa questão, eu que sou da área do orçamento, né, é muito comum a União
financiar investimentos, né? Financia a construção de um hospital, financia a construção de uma escola, mas o custeio geralmente recai sobre o município. E o custeio, que no fim das contas, né, no longo prazo, ele é muito mais oneroso do que a construção em si, né? Então essa é mais uma dificuldade. Fúvio, não sei se você tem alguma coisa a acrescentar nesse tema. Então, é isso que você colocou muito bem. Na verdade, vem um recurso do investimento e o custeio não está previsto. Isso sobrecarrega muito o orçamento público. Então, às vezes é muito cuidado tem que ter quanto a isso. Aqui em de fora tem um caso bem interessante. Nós temos uma UPA que foi inaugurada em 2010, a primeira UPA do município de Juiz de Fora, no qual era tripartite, o município, o Estado e a União. A União começou em 2010 a pagar 500 mil a parte dela, o Estado pagava 125, o município 250. Até hoje, o governo federal continua pagando os mesmos 500 mil. E o município já passou de 600 mil. Então tem que ter um cuidado muito grande, porque às vezes você está tendo, naquele momento, uma coisa que é ótima, mas para o futuro, isso pode criar um desequilíbrio financeiro muito grande. Então essa questão da redistribuição desses recursos, tem que ter muito cuidado, que às vezes só o investimento não é suficiente. O custeio hoje pesa muito mais do que o próprio investimento. Nesse âmbito, é possível, através do Ministério Público Federal, o município ter uma ação mais impositiva em relação ao subfinanciamento, né, do governo federal? À medida que ele pode fazer a comprovação, né, dos custos e demonstrar, né, esse financiamento tripartite que está em desequilíbrio? Nayara, eu acho que o Fulvio vai responder. Deixa eu só te avisar que nesse momento, né, é ideal a gente não abrir os microfones agora. A gente vai ter um segundo momento em que nós vamos ter a discussão aberta, tá bom? Mas podem responder a Nayara, por favor. Deixa eu só também, se me permite, Eduardo, só para fazer uma intervenção que a gente estava trocando, eu acho que está... passar a resposta para o Fulvio, depois eu acho que a gente pode abrir aqui mesmo as participações. Eu acho que pelo que a gente está vendo no chat vai rodar bem. A gente está fazendo esse teste aí de dinâmicas, então acho que a gente pode já abrir as câmeras e as pessoas já podem ir se inscrevendo aí para as perguntas. Pode ser assim? Combinado, vamos lá. Obrigada. Bom, eu acho muito complexa essa questão que a Nayara colocou, porque, na verdade, toda essa distribuição de recursos estão previstas na legislação, na Constituição. Então, na verdade, não há nenhuma afronta legal quanto a isso. Na verdade, isso tem que ser mudado na origem, no Pacto Federativo que tem que ser mudado. Tem que ser rediscutido a participação dos municípios na arrecadação e quais serviços cabe a ele prestar. Muitas vezes, é claro, nós temos aqui casos, por exemplo, de mandatos judiciais na área de saúde. O primeiro a ser intimado é o município, claro, o primeiro sempre. Como eu falei, é mais fácil você notificar um prefeito do que notificar o presidente e o governador. E aí nós temos que depois entrar com ação na justiça para rever a parte que foi paga pelo município, que era de competência dos outros. Mas aí o dano já foi feito, já pagamos, a justiça demora. Então isso é muito complexo. Então, tentar manter o equilíbrio, sempre que optar por alguma política pública, verificar se tem, de fato, condições de manter essa política pública. Por isso que eu falei da questão do orçamento. Você tem que primeiro planejar. Não adianta falar assim, eu vou montar uma escola. Ótimo, tenho dinheiro. E como eu vou manter essa escola? Então, tem que ter esse cuidado. E aí, é claro, vai acontecer coisa que não está prevista. A pandemia é um exemplo desse. Nós temos que nos reorganizar aqui. Mas, sempre que for possível, o planejamento é o melhor caminho para conseguir cumprir e ter uma execução orçamentária e financeira melhor. Só para reforçar um pouquinho, a questão tem que ser mudada no pacto, né, entre os atores, no Congresso Nacional e junto ao governo. A judicialização da política pública, ela já traz consequências aí bastante ruins para o planejamento, né? Isso que o Fulvio falou, das ações da justiça, da judicialização da saúde, da judicialização da educação,
né, você tem aí uma série de interferências de coisas que você não imaginou, que você não estava planejado executar ou gastar e que de repente vem a ordem mandando cumprir em 24 horas, senão vai ser preso, vai ter uma multa X. E isso que eu falei no começo, o Estado, né, no sentido amplo, é o município, é ali que o cidadão enxerga o Estado. O Estado como ente e a União, eles são coisas, né, ficcionais, né? Então, o município, quando está querendo alguma coisa, ele procura a prefeitura. Então, essa questão, o Ministério Público, tudo, isto, quando, né, Fúvio, não querendo aqui também daquela questão de assustar, mas vocês se lograrem êxito, há uma grande interferência no Ministério Público na gestão, né? Seria muito saudável, né, do ponto de vista republicano. Então, o pode ser um auxiliar, pode dar a entender o problema, mas em vários momentos o Ministério Público vai estar influenciando nas ações que vocês pretendem ou estavam executando. O Ministério Público pode ser um aliado importante, mas também pode ser um demandador de novas despesas, com certeza. Tem várias questões que ele nos coloca. E é muito importante, como o Eduardo Traz colocou, a questão municipalista. A gente tem que pensar como município. E aí vem o fortalecimento que nós temos hoje, através da CNM, da FNP, esses órgãos que representam, de fato, os prefeitos, os municípios, para lutar por essas mudanças, que não pode trabalhar isolado. Então, é importante você conhecer as associações dos locais, associações de municípios do seu estado, que isso é um apoio muito importante. Eu até acabei esquecendo de dizer que eu também faço parte da FNP, eu sou vice-presidente do Fórum Nacional dos Secretários de Fazenda dos municípios, junto com o meu amigo Tarcísio, que também está nos assistindo aí. Ótimo. Tenho uma outra pergunta aqui do Rubens Alves Ferreira, que acho que encaixa aí nessa conversa que a gente está tendo. Ele pergunta aqui, como articular planejamento e finanças? Eu acho que tem um aspecto que achei interessante, o Eduardo Strans comentou na fala dele, que podia talvez falar um pouco mais, essa questão do orçamento público, a forma como ele é estruturado, né, em programas e ações, permite que você espelhe o plano de governo, né? O plano de governo pode ser traduzido no seu orçamento, e se você fizer uma distribuição adequada desses recursos, né, com base na sua previsão de receita, uma previsão realista, já é um grande passo para você ter um equilíbrio nas contas. Não é isso, Eduardo? Exatamente, né? Eu acho que até você é muito mais, né? Tem muito mais vivência, né, disso na prática, né? Mas essa é uma questão assim, que para candidatos, né, quem está elaborando o plano, quem é a equipe aí que assessora, né, a cada candidato, é importante fazer esse mergulho no orçamento, né, da cidade, né, na parte das receitas, na parte das despesas, e já ir, né, pensando, né, como vai fazer o seu virar a realidade, né? Tem uma questão também que é importante que vocês todos saibam. O primeiro ano de mandato, né, vocês executam o orçamento do mandato anterior, né? Então, assim, a sua questão, né, o seu planejamento mesmo começa, né, a partir do segundo ano de mandato, quando aí aquele orçamento espelha a vontade do gestor. Então, o primeiro ano é um ano de entendimento da coisa pública, né? Muita gente que assume as prefeituras não tem muita noção, né, desse mundo que é a administração pública, né? Então, é um ano de conhecimento das equipes, conhecer todos e formular aí as suas políticas para, a partir do segundo ano, esse orçamento começar a espelhar. Mas é importantíssimo que vocês façam, né, esta identificação, né, de como é que funciona o orçamento e para tentar colocar os seus planos de governo em andamento. E é importante essa questão do orçamento com a execução das finanças, porque não adianta você querer fazer um orçamento não contemplando aquelas despesas que são obrigatórias. Se você não colocar a folha de pagamento,
você vai ter problema para frente. Se você não colocar o pagamento de juros da dívida fundada, você vai ter problema. Os encargos sociais, os 25% da educação, os 15% da saúde. Então, não adianta você tentar criar atalhos para ter recursos para alguma coisa, de uma coisa que tirando da sua execução algo que você tem certeza que vai acontecer. O que você está fazendo é criando um problema para frente é dentro do seu próprio ano de governo, primeiro ano, porque você não vai conseguir, no final do ano, vai pagar a folha de pagamento e cadê o orçamento? E vai ter que pagar. Então, não adianta. Então, é isso que é importante. Você tem que estar sempre linkando o planejamento com o que, de fato, é real e vai acontecer. Então, tem que deixar de pensar que o orçamento é uma peça fictícia. O orçamento é a base do planejamento e de uma boa execução financeira. Então, a ligação é direta. O pessoal vai chegar, vai assumir em janeiro, né? Então, lá em abril, entrega a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é como se fosse uma prévia aí do orçamento, e a Lei Orçamentária Anual, que é quando, de fato, você vai dizer em quais, né, quanto vai ficar para cada finalidade. Isso aí, geralmente, em agosto, setembro, depende da lei orgânica do município, né? Às vezes varia a data de entrega. Mas, então, teria esse período aí até agosto, aí, né, de janeiro até agosto, para se planejar e ver o que vai, como vai ser montado esse orçamento para o exercício seguinte. Deixa eu ver aqui mais uma questão aqui. Aqui o Henrique, da Seduc de Caruaru, fez um comentário aqui. O custo de folha tende a ser reduzido com a virtualização dos processos. Questão aí da tecnologia, né? É uma decisão difícil de ser tomada, mas necessária. Fazer auditoria na folha de pagamento também é uma boa estratégia. A folha, como sendo a principal despesa do município, aí com certeza é importante, né? Olhar de perto a despesa da folha, não é, Fulvio? Não, com certeza. Hoje, a maioria dos municípios consome mais de 50% da sua receita com folha de pagamento. E a folha tem um desequilíbrio porque ela cresce muito mais que as receitas. Ela cresce além da inflação sempre, então tem crescimentos reais. Agora, a grande dificuldade do poder público, da iniciativa privada, é o que você pode fazer. Você não pode simplesmente pegar e implantar um sistema digital e sair mandando todo mundo embora. Não adianta você tentar fazer isso. A questão é verificar onde que você pode fazer os ajustes, diminuir os temporários, reduzir alguma coisa da questão do comissionado, readequar essas questões. A gente tem que ter muito cuidado, e aí que é fundamental, a diferença do público para o privado é isso, né? Eu tinha uma professora que sempre falava, o privado pode fazer tudo que a lei não proíbe, e no público somente o que a lei autoriza. Então não adianta a gente achar que vai chegar e vai conseguir fazer isso. É importante, sim. Acho que essa pandemia vai trazer um novo modelo de gestão que vai ser construído. Hoje foi anunciado que quinta-feira o governo federal está mandando a reforma administrativa para o Congresso. Tomara que seja uma reforma que, de fato, atenda os anseios do poder público e da população. A gente tem que entender que a gente não administra para servidores, nós administramos para uma sociedade, para uma população que depende muito desse serviço público. Mas é fundamental esses mecanismos, esses ajustes que vão ser feitos e que a pandemia está nos proporcionando agora também. Só queria, também para deixar um pouquinho do outro lado, né? Também há meio que existe a realização, né, desses serviços públicos que eu comentei, eles são hoje por município. Então, para você abrir uma escola, você tem que ter o professor, você tem que ter a merendeira. Para você abrir o posto de saúde, você tem que ter o médico, tem que ter o segurança. Então, existe também um pouco de um certo mito, né, que existe muito funcionário público nas prefeituras, e isso, na realidade, não é bem assim, né? Desses 6 milhões e 500 mil servidores públicos, os cargos comissionados são 5% disso, né? Então, se fala muito na imprensa que as prefeituras são um cabide de emprego, mas na realidade, sim, claro que tem distorções, como em qualquer coisa, né? Mas na realidade, assim, essas últimas administrações, pela falta de recursos, foram tomando várias iniciativas de reordenamento administrativo, de gestão de pessoal. Então, assim, não pode, né, vamos substituir a professora pelo robô, ainda não temos essa possibilidade, né?
ainda precisamos ter o professor lá dando aula para nossas crianças. Então, é só para... vamos ter um momento de mudança, né? Mas, infelizmente, o serviço público tem que ser ainda, infelizmente ou felizmente, é prestado por pessoas, né? E como o governo federal e o estado saiu disso, sobrou para a gente, município, fazer essa prestação de serviço. Em relação à folha de pagamento, né, e até pensando aí numa possível reforma administrativa, em relação também aos cargos comissionados, o plano de cargos, carreiras e salários, ele poderia estar ajudando, né, numa reestruturação, uma reorganização, né, da gestão de RH, e está ajudando mesmo no sentido de redução de custos ou mesmo ampliação, né, de serviços, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela prejudica muito o município nesse sentido, né, da contratação. E aí você precisa ficar gerando terceirização para poder suprir as demandas, né, do município. É possível fazer essa reestruturação, essa reorganização a partir de planos de cargos, carreiras e salários? Bom, é possível sim. Eu acho que isso é uma das questões fundamentais que tem que ser verificado. Temos que rever. A gente verifica quando se compara a folha de pagamento dos servidores públicos, a discrepância que ela tem perante as questões do servidor da iniciativa privada. A principal dela, que já viu sendo enfrentada agora, é a própria Previdência. A reforma da Previdência já trouxe algumas modificações, por exemplo, acabou as incorporações. A pessoa ficava 5, 6 anos num cargo lá e incorporava aquele salário, e muitas vezes de forma integral. Então, eu acho que a grande questão hoje do serviço público é parar de se fazer plano de carreira pensando em progressões temporais, só por estar lá presente, cumprindo seu tempo de serviço e aumentando isso. Eu acho que hoje a meritocracia é muito mais importante. Você criar metas, você criar resultados que, de fato, tragam uma melhora para a sociedade. E tem que pensar na administração pública voltar para a sociedade. Então, isso pode ser revisto, sim, nos planos. E a questão do trabalho à distância, remoto, isso ajuda muito. Ficou demonstrado que, muitas vezes, a produção pode ser melhor da pessoa trabalhando em casa. E aí você gera economia com vale transporte, luz, água, um monte de coisa indireto que você vai fazer essa reforma. Então, Nayara, é fundamental repensar, sim, como vai se tratar do servidor. Será que somente ele está lá, cumprindo o seu horário, já é uma forma dele garantir as suas progressões? Numa empresa funciona assim? Não funciona. Então, tem que fazer esses ajustes, tem que ter sempre cuidado, porque são uma discussão muito difícil com o sindicato, com os servidores, a questão de direito adquirido, mas eu acho que é uma conversa que tem que ter, e o gestor que está entrando agora tem que ter isso na cabeça. Como vou fazer para melhorar, incentivar o meu servidor para trabalhar melhor e dar uma resposta mais efetiva para a população? E eu acho que, sobretudo, né, grande parte desses planos de cargos e salários, eles são antigos, né? Eles foram feitos numa época diferente, né? Numa época onde, né, eu tenho bastante conhecimento dos planos de cargos e salários do magistério, por exemplo, né? Isso que o Fulvio falou na fala dele, do piso nacional do magistério. Então, eles foram concebidos numa outra lógica, né, que pode ser modernizados e que devem ser modernizados para buscar melhor qualidade do serviço público e, né, melhor forma, né, dessa relação. Mas, para isso, né, vai ser necessário uma grande discussão na Câmara de Vereadores, junto ao sindicato, né, dos municipários, né? É um processo lento, né? Não vai ser uma coisa muito fácil de se conseguir, né? Mas é uma questão de colocar como uma das prioridades, sim, para melhorar a cidade, né? A administração da cidade. E aí eu acho que é fundamental a questão da participação da sociedade. A sociedade tem que entender o que ela quer. Eu quero que tenha recurso para investir nisso aqui, mas o que está gastando demais?
Porque muitas vezes, quando falam em fazer alguma modificação no plano de cargo, fazer, tirar direito. Será que é direito mesmo? E é claro que isso é difícil, porque quando você bota um projeto de lei desse numa Câmara Municipal, a movimentação dos servidores é grande para pressionar para não votar. E a sociedade, onde que ela entra nisso? A participação dela. Então, essa conversa que o gestor tem que ter com a sociedade é fundamental. Trazer a sociedade para discutir o município que ela quer, a administração que ela quer, é fundamental para conseguir avançar nessas mudanças e buscar um equilíbrio financeiro que vai ser importante para que tenha mais recursos para investir. Senão, daqui a pouco, o município vai somente arrecadar para pagar a folha de pagamento e a coisa básica. Não vai ter nada para investir. Hoje, os investimentos já são todos, na maioria, colocados em recursos que vêm do governo federal, de emendas parlamentares, porque a capacidade de investimento dos municípios cada vez está se esgotando mais, tendo que cumprir simplesmente as obrigações principais que não podem ser reduzidas. Eu quero aproveitar, até pela colocação da Nayara, que eu acho que tem toda essa riqueza da troca, e sugerir que a gente siga para a segunda etapa do nosso bate-papo. O que vocês acham? Acho que a gente combinou de dividir em salas, mas como o grupo está menor, eu acho que está bem rico o chat e as colocações que foram colocadas ali, a gente seguir nesse bate-papo, mas convidar as pessoas a abrirem suas câmeras e fazerem as perguntas diretamente, se apresentando, dizendo de que equipe é, e até algumas das perguntas do chat também, pedindo o case. A gente está com o secretário de Finanças de Campinas também conosco aqui, a quem eu convido, se estiver disponível para compartilhar o case de arrecadação. A gente tem aí bastante riqueza de informação para trocar. Tudo bem, Marcos? Olá novamente. Todos aqueles que quiserem abrir a câmera estão convidados a fazer isso. E a gente vão liberando o microfone para fazer suas colocações. Posso fazer minha pergunta? Alguns entes federados adotam estratégias para aumentar a fiscalização, bem como as receitas, né? Como é o caso do Nota Paulista, o Nota Potiguar, e mais recentemente a reforma tributária do governo do Rio Grande do Sul propõe a criação do Devolve ICMS, que é uma espécie de parte desse imposto volta para as famílias de baixa renda. Eu pergunto ao secretário o que ele acha da efetividade desses programas, se tem contribuído para aumentar as receitas dos municípios, dos estados. Bom, eu acho que é fundamental. Hoje, nós não temos o costume de pedir nota fiscal. Acho que isso é um grande erro. A sociedade, ela exige do governo que ele faça o seu serviço, mas ela não cumpre minimamente sua obrigação. Ao pedir nota fiscal, você está pedindo o quê? Que seja comprovado que aquele serviço foi prestado e que a pessoa vai gerar um documento fiscal que vai constar o imposto, até para depois fiscalizar. E além de ser um documento que dá garantia do serviço ou da mercadoria que foi comprada. Então, essa participação da sociedade é fundamental. E esses programas, Marcos, eles vêm trazer um incentivo. Eu acho que é para mudança de cultura. Eu acho que vai chegar um momento que não vai precisar ter nenhum desses programas. Nós vamos chegar lá, ou a própria empresa, o comércio vai te passar de fato a nota fiscal sem pedir, que é a obrigação dele, ou você vai pedir. Mas enquanto não tem isso, eu acho que esses incentivos para que a gente peça a nota fiscal criam um ganho muito grande para os municípios, para o Estado. Por quê? Com o documento fiscal, ele consegue verificar o que foi prestado e o que foi pago. Então, ele consegue comparar com cruzamentos de sistemas, que hoje toda prefeitura tem um sistema de nota fiscal eletrônica, todo estado tem, e consegue fazer um cruzamento. Foi quando eu falei ali, às vezes até um município menor não consegue ter um sistema próprio, mas ele juntando com outros municípios locais, ele consegue consorciar e trazer uma tecnologia que é fundamental para esse acompanhamento. Nós temos que trazer a tecnologia para favorecer e diminuir a sonegação, a evasão fiscal dessas formas todas. Então, eu acho que esses programas são louváveis porque também eles incentivam uma mudança de cultura que é fundamental no nosso país. Agora que todo mundo abriu a câmera, está tímida. Alguma pergunta aí a mais? Senão, eu vou fazer uma pergunta que mandaram no chat aqui anteriormente. Deixa eu ver aqui.
foi perguntado aqui, o Salmão Vitorino, acho que é de João Pessoa, comentou sobre a questão de contribuição de melhoria. Se existe se vocês conhecem um case de utilização do tributo, contribuição de melhoria pelos municípios. Eu não tenho conhecimento da utilização disso. Me parece que é um tributo que a gente não consegue usar. Eu não sei, estou certo? Já tivemos a experiência da contribuição de melhoria em Juiz de Fora na década de 80. Né? Ela era muito utilizada para quê? A contribuição de melhoria é quando faz uma obra pública, valoriza seu imóvel e você paga uma parte dessa valorização junto com o município. Isso era muito usado na época para fazer asfaltamento em ruas, construção de praças, mas isso acaba criando um atrito com a cobrança do imposto. Aí vão falar, eu já pago IPTU porque eu vou pagar uma contribuição de melhoria. Na verdade, ele é um tributo que ainda vigora, mas a sua utilização dos últimos anos, que eu saiba, é muito pouco aplicada, por causa dessa questão. Né? O contribuinte não aguenta mais uma carga tributária. Ele entende que ao pagar a sua IPTU, e que, na verdade, não tem vínculo nenhum, isso, na verdade, é um erro, porque, na verdade, o imposto é redistributivo. As pessoas querem saber quanto que arrecada do imposto no bairro X, no bairro classe A. Arrecada muito mais. Mas não significa que aquele dinheiro tem que ser investido naquele bairro. Pelo contrário, ele tem que ser arrecadado e investido nos bairros mais simples, que não têm condições. Esses que vão precisar de uma melhoria da intervenção do poder público. Mas essa questão de eu já pago imposto e agora estou me cobrando contribuição é mais ou menos a discussão que tem do IPVA. Aí eu pago IPVA e tenho que pagar pedágio. Aí fica aquela discussão. O pedágio acabou com as questões das rodovias sendo melhoradas, tendo uma efetividade maior. Mas a contribuição de melhoria, infelizmente, é um tributo que está esquecido aí e talvez mereça ser reestudado, repensado numa forma diferente. Só para contribuir, realmente, assim, lá pela década de 80, era um imposto, uma ferramenta, né, muito utilizada pelos municípios. Depois disso, foi tendo uma certa... a própria sociedade começou a refutar esse tipo de pagamento, né, e aí foi abandonado. Está permitido, né, é uma competência municipal, é um tributo regulado pelo município, mas acabou tendo, né, abreviada a sua vida útil, né, está lá, mas não, também aqui pela Confederação a gente conhece muito poucos casos de municípios que tenham feito algum tipo de cobrança sobre desse tributo. Tem uma mão levantada aqui do Rubens Alves. Pode abrir o microfone, Rubens. Rubens, está ouvindo a gente? Pode abrir seu microfone, se você tiver com a pergunta. Se não, eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Aí uma questão minha aqui que eu observei aqui boa tarde. Opa, agora sim. Tá ouvindo? Muito bem, pode boa falar. Boa tarde. Boa tarde. Eduardo. Tá, meu nome é Rubens, eu sou servidor da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo e possível candidato a vice-prefeito do município. Satisfatoriamente contemplado. Como essa questão está muito ligada a finanças mesmo, arrecadação principalmente, eu queria formulá-la agora e se alguém tiver uma informação mais abalizada, nos passar, por favor. Porque o que ocorre? Nós temos aí um impacto significativo da pandemia na arrecadação, tanto em todos os âmbitos federativos, né? E assim, para a gente que é candidato e que tem propostas de governo, seria importante saber, em termos percentuais, o que isso está impactando nas arrecadações, principalmente dos municípios. Será que alguém aí tem essa informação em termos percentuais? Como é que a gente deve lidar com essa situação do ponto de vista da programação? Como que eu consigo obter dados concretos para eu poder avaliar esse impacto negativo na arrecadação do município em razão da pandemia? Ok, obrigado. Tá bem. Fúvio, posso começar e depois tu complementa?
Bom, Rubens e pessoal, é o seguinte, olha, a partir de março, a arrecadação despencou fortemente, né? Então, nós tivemos aí abril, maio e junho uma queda muito grande da arrecadação, sobretudo dos grandes impostos, né? IPI, Imposto de Renda e ICMS. Né? O ICMS, em alguns estados, teve problemas gravíssimos, né? Não sei como é que, não me lembro aqui muito bem como é que foi em Minas Gerais, mas teve uma queda, eu acho que abril e maio, depois está recuperando um pouquinho. Mas em estados como Pernambuco, como Paraíba, como Ceará, teve quedas aí na casa de 25% na arrecadação do ICMS. E 25% do valor arrecadado pelo governador é dividido entre os municípios. Então, alguns municípios têm no seu ICM uma parcela significativa da sua receita. Contra o Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, que é a arrecadação total de imposto de renda IPI nacional, 22,5% dividido entre os municípios a cada 10 dias, este está tendo quedas desde março deste ano, né? Agosto fechou 1 bilhão e 100 milhões menor do que o ano passado. O governo federal está recompondo a arrecadação do ano passado, mas mesmo assim, né, tem toda a despesa que aumentou este ano que ainda não ficou à parte. E a arrecadação própria, né, essa sim também sofreu um baque muito grande, né? Muito pouca gente está pagando ISS, porque está tendo pouca, né, prestação de serviço nas cidades, os IPTUs foram pagos em janeiro e fevereiro, que é geralmente quando vence, né? Você tem ITBI, muito pouca compra de bens imóveis, então nós, pela Confederação, nós fizemos um cálculo que este ano os municípios perderiam cerca de 74 bilhões de reais em um conjunto de impostos, né? E graças aí à articulação federativa, ao Congresso Nacional e ao governo federal, está sendo liberado uma série de recursos para repor um pouco esta queda, né? Nós fechamos aí em 31 de julho com o repasse somado na área de assistência, saúde e recursos livres da Lei Complementar 173, já na ordem de 49 bilhões distribuídos aos municípios, né? Então, nós estamos tendo realmente apoio, né, por parte do governo federal para fazer frente um pouco a essa situação. Agora, o que mais preocupa, e isso, né, pessoalmente, eu, por exemplo, que estou há anos nisso, é como será a partir do ano que vem, né? Porque este ano, no momento da pandemia, embora tenha tido esta crise e esta queda, mas o ano que vem, né, a União não terá mais recursos para apoiar, né, os estados também, e teremos aí um ano na recuperação econômica, ela demora entre o crescimento da recuperação, o crescimento do desemprego, pagamento de impostos, e isso reverter em recursos para municípios. Existe um certo tempo entre uma coisa e outra, né? Então será aí momentos bem complexos a partir de janeiro do ano que vem. Não sei se o Fúvio e o Eduardo concordam comigo, mas a gente avizinha aí um período bem complicado a partir de janeiro. Bom, quando eu comecei minha apresentação, eu coloquei uma situação que era 2017. 2017 veio de 2 anos de queda de PIB de menos 3,5%, quase 7% entre 2015 e 2016. E é o que está se desenhando para o ano que vem, né? Esse ano que deve fechar com um PIB negativo de 7% por causa da pandemia. A arrecadação municipal tem as variações, né? Mas está entre 20% a 30% de perda. E o ISS é o imposto que mais sofreu com isso, porque os serviços foram os que mais demoraram a ter retomada. Salão de cabeleireiro, academia, eventos estão fechados. Então, tudo isso que arrecada o ISS, ele está tendo uma perda muito grande. Os municípios, como foi colocado, se não tivesse esse apoio do governo federal, que inclusive está
repondo também parte do FPM, né, que não está sendo complementado até o final do ano. Eu até espero que talvez essa ajuda da 173 pudesse ser prorrogado, porque seria fundamental, pelo menos, tentar fechar o ano. Dificilmente os municípios conseguiriam estar dando resposta para a população. Tem muito recurso na saúde. Coloquei de novo funcionando. Tem muito recurso na saúde. Mas para manutenção dos serviços, que a gestão pública não se resume à saúde, né? Fica muito complicado para manter essa máquina. E nós estamos num ano também que é de eleição, então tem limitações da própria lei eleitoral, a questão de dar benefícios, que essas questões todas, mesmo com o estado de calamidade, é questionável até o que você pode fazer. Provavelmente o prefeito vai estar assumindo ano que vem, vai ter que pensar em como facilitar o pagamento desse contribuinte. O IPTU, ao contrário do ISS, se não gerou atividade, ele não gerou imposto. Então, você vai ter menos imposto a pagar por causa da falta de atividade econômica. Mas o IPTU ele vai ter que pagar, porque o imóvel existe, ele está lá, e vai ter multa, vai ter um monte de coisa sobre isso. Então, o prefeito vai ter que repensar como se relacionar com o contribuinte nesse momento para dar condições, através de um refis, do incentivo fiscal, para ele poder recuperar esse período que ficou, pelo menos na pandemia, parado, que hoje não pode ser feito, inclusive, por causa da lei eleitoral perante a isso. Então, vai ser um dano grande e aí sim vai ser fundamental os novos gestores estarem alinhados com essa questão da responsabilidade fiscal, né? Não começando a fazer loucuras, a gente vai ter que conhecer bem, como o Eduardo falou, o Aspide falou, o orçamento agora está sendo fechado agora, a lei orçamentária, vale a pena vocês conhecerem o orçamento que está sendo aprovado, que está sendo discutido nas câmaras, porque esse orçamento é o que você vai ter que seguir ano que vem. E provavelmente, aqui em Juiz de Fora, com certeza, o orçamento vai ser enviado para a Câmara deficitário, porque as receitas que estavam previstas para o ano que vem não vão se realizar também. Então, já está tendo esses ajustes, tem que cortar a despesa para caber dentro da receita que está sendo prevista. Então, vai ser, com certeza, um ano de sacrifício, mas também, acho que com algumas oportunidades para poder melhorar a efetiva arrecadação e os gastos públicos. Só para complementar, né, foi além da queda de receita que foi comentada, né, a gente sofre também pelo aumento da despesa, né? Então, quer dizer, novas estruturas de saúde foram montadas, pessoal de saúde foi contratado, né? Aqui em Teresina, a folha de saúde, que a gente paga ela quase que integralmente com recurso do município, né? Acho que subiu, chegou a uns 15% aí, teve um pico agora em julho, né, de folha de pagamento. E, então, são despesas que, né, elas vão cair, né, de passar da pandemia, né? Aí tem toda essa dificuldade de despesa com o pessoal, né, de reduzir despesa com o pessoal, né? Essas estruturas que foram montadas, né, elas vão ser desmobilizadas rapidamente ou essa despesa vai continuar para o ano que vem, né? Então, vai ser um ano difícil mesmo. Mais algum questionamento aí, pessoal? Se não, se ninguém tiver uma pergunta agora, eu faço mais uma colocaçãozinha aqui para o Fulvio e para o Eduardo. Achei interessante, Fulvio, tu comentou da questão das finanças, né, que em plano de governo geram desconforto, né, e de fato a gente não vê isso muito claramente explicitado em planos de governo, porque as finanças são meio para atingir os resultados nas outras áreas, né? Mas eu vi o vídeo da jornada do ex-secretário, acho que ele era secretário de Finanças, se não me engano, era de Porto Alegre, a OD, e achei interessante que ele falou da importância da transparência na questão fiscal, né? Você ser transparente tanto internamente, né, tanto dentro da organização, como fora também, né, para o público, para a sociedade, você ser bem transparente com relação a como é que estão as suas finanças. Então, eu queria um comentário de vocês dois com relação a isso e aproveitando também para colocar o pessoal que está entrando agora, as medidas duras de redução de despesa e de revisão aí de receitas para ver se consegue buscar mais, tem que ser feito logo de cara, logo no primeiro ano. Tem sempre essa lenda aí do que o remédio amargo tem que ser dado rápido, é isso mesmo? Eu tive no último encontro de líderes da Comunitas, né, e tive a honra de ouvir o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. E ele falava claramente, né,
que a administração começa e termina no primeiro ano. Se tiver que tomar as medidas, tem que ser planejado no primeiro ano, porque as coisas vão ficando mais difíceis para frente. E ele conseguiu muito êxito nisso, tanto que a reforma administrativa, previdenciária do Rio Grande do Sul foi toda ela aprovada no final do ano passado, comecinho desse, né? E vai ser fundamental para enfrentar essa pandemia. Então, eu acho que as medidas, não é medidas duras, são medidas necessárias. Eu acho que os ajustes têm que ser feitos, têm que ser discutidos com a sociedade. Eu acho que tem que ser publicitado, né? A própria Constituição, no seu artigo 37, ele coloca como um dos princípios da administração pública a publicidade. A LRF exige publicidade. E hoje o principal fiscal da gestão pública não é Tribunal de Contas, não é Ministério Público, né? É a sociedade, que hoje ela tem como acompanhar todas as medidas, todas as ações que estão sendo feitas. Então, você priorizar a transparência na sua administração é fundamental. E a transparência é importante para você, inclusive, aprovar as medidas que você tem que tomar. Quando eu coloquei na minha apresentação ali a questão da discussão com o Poder Legislativo, é isso. É você apresentar propostas que, de fato, demonstram necessidade, que aquele recurso vai retornar, de fato, para a sociedade, melhorando a vida da população de uma forma geral. E aí, o Eduardo Fede colocou, é importante planejar isso de uma forma rápida e agir rápido no começo da administração. A gente sabe que depois tem outros períodos eleitorais, e isso vai ficando muito mais difícil, né? Então, às vezes tem que tomar o remédio amargo, como diz aqui o nosso prefeito de Juiz de Fora, que é médico. E a questão da transparência, você ganha a sociedade para o seu lado. Como eu falei, se você tem que mudar o plano de cargos e salários, não adianta você querer discutir somente com o público interno. Você tem que discutir isso com a sociedade, mostrar o que está acontecendo e o que você está projetando. Então, acho que essas duas questões, Eduardo, estão muito ligadas. A questão da transparência e as mudanças que têm que ocorrer de uma forma rápida. Então, acho que essa ligação é fundamental e, com certeza, tem que ser avaliada e colocada no próprio plano de governo. Acho que a questão da transparência é demonstrar. Não é que você vai falar para o que eu falei. Eu prometo que vou aumentar o IPTU em todo mundo. Ninguém vai ser eleito. Não adianta. Mas eu prometo que vou ter compromisso com o recurso público. Eu vou otimizar minha receita, vou melhorar minha qualidade da minha despesa. Eu acho que isso é fundamental, deixar com clareza para a população o que você está pensando. Também, assim, para contribuir, a questão da transparência ela é fundamental, né? Eu digo, hoje ela é uma coisa muito necessária nesse mundo tecnológico que a gente vive. Então, até para que a gente para que o gestor possa comunicar com a sociedade o seu trabalho e a sua dificuldade, é necessário ser transparente. Tem alguns casos assim que a gente conhece ao longo do tempo. Por exemplo, assim, alguém de vocês aí sabe, existe um Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Onde o governo federal passa um recurso para a merenda escolar nas escolas. Um aluno do ensino fundamental da área urbana, ele recebe da União 36 centavos para dar merenda por dia para o aluno. O que você faz com 36 centavos? Né? Ninguém sabe disso. Será que se o município não fizer uma boa campanha informando a população, olha, eu recebo 36 centavos aqui para dar merenda e eu gasto R$ 4,50 no mínimo para dar essa merenda. Então, R$ 4,20 sai do meu orçamento. Né? Então, essa comunicação ela é fundamental para mudar essa questão do pacto federativo que a gente abordou no começo. Então, a transparência, a forma do gestor e da administração se comunicar com a sociedade, ela é fundamental nesse processo. E também existe, né, pessoal, agora com essa questão tecnológica, uma série de redes de fiscalização do gasto público. No Brasil, existe agora uma rede com mais de 3.500 cidadãos, chamado ING, indivíduos não governamentais, que são treinados para ficar entrando no site das prefeituras e ficar fazendo fiscalização dos portais de transparência, das licitações, fazendo pedidos de informação aos municípios,
fazendo denúncias, né, no Poder Judiciário. Então, é necessário que a administração se preocupe e seja transparente, porque vocês vão ter um aliado que é a sociedade. Né? Se querer esconder ou não querer ser transparente, isso só vai prejudicar a administração em vez de auxiliar a administração nesse momento de dificuldade que vocês vão enfrentar. Por isso que eu coloquei também, só completando, Eduardo, a importância da contabilidade. Você registrar de forma correta esses dados é fundamental para prestar contas. Mas também não adianta você querer também registrar isso para a população naquela linguagem de economista, de contabilista, muito tecnocrata. Nós temos que também disseminar a transparência numa linguagem que seja acessível à população de uma forma geral. Então, isso é fundamental na modernização, na inovação. Então, você colocar isso de forma transparente, que seja compreensível para a população, você traz ela para a discussão, traz ela para participar do jogo político. É importante isso, trazer a população para estar discutindo o que é importante fazer das políticas públicas, da questão da utilização do recurso público, é fundamental. Mas, para isso, você tem que ser transparente e de uma forma que seja entendido por essa população. Eu queria perguntar, depois, né, do marco regulatório do terceiro setor, surgiram algumas possibilidades, inclusive de parceria, né, com a administração pública, e isso possibilita também, né, baratear aí o custo, né, final de serviços. Como que vocês enxergam essa questão, né, do terceiro setor, da parceria, né, com a administração pública, e também as questões de captação de recursos, que é muito mais facilitada através do terceiro setor? Como que vocês visualizam isso em relação, né, ao panorama que a gente está vivenciando? Bom, sim, existe, primeiro, assim, a parceria com o setor privado, ela é fundamental, né? Então, isso você já tem que abrir uma caixinha, né, no seu planejamento, e de trazer a sociedade para a administração. Acho que, assim, não existe um segredo ou um conselho, né? Mas o que tende a dar certo é quando você envolve toda a sociedade na administração da própria cidade, né? Então, afinal, que cidade a gente quer? Então, assim, procurar, né, os empresários, os empregados, o pessoal da área rural, o pessoal da indústria. Isso assim, esse é um papel fundamental do gestor público, né? Fazer essa articulação para pensar processos de melhoria da qualidade de vida da cidade, né? Fazer programas de geração de emprego, né, de capacitação de mão de obra, e aí você tem, né, eu acho que o Fulvio, como participou em 8 anos da gestão, tem oportunidades diversas. E sobre a captação de recursos, existem muitos recursos, muitos recursos, sobretudo no exterior, para municípios, né? E existem poucos projetos, né? Na realidade, nem sempre os projetos são muito complexos, né? Geralmente é uma ideia que você acaba conseguindo captar o recurso do financiador. Existe muito recurso sem contrapartida, fundo perdido, né? Para investimentos e para melhoria de condições de vida. E falta, assim, essa é uma questão que esse departamento, essas pessoas que vão pensar em captação de recursos, elas têm que estar estritamente ligadas à coordenação da gestão, né? Porque ele vai ser intersetorial e ele vai tentar viabilizar, né, algumas coisas do plano de governo de vocês. Então, é um processo assim, sem volta, e tem que se investir nisso e tem que se capacitar pessoas para fazer isso, né? Elaborar bons projetos, ser bom de convencimento, né? Uma boa escrita,
né, e uma defesa daquela ação que vocês pretendem fazer. Mas existe muita coisa, existe muito recurso, tanto para o terceiro setor, mas para municípios e para o ente local, existem muitos recursos à disposição. Bom, eu acho que esse fórum que nós estamos aqui é um exemplo disso. A Comunitas é, de fato, um apoiador do setor público e era do setor privado, né? Então, não só nessa discussão ampla, mas apoia vários municípios com vários projetos, que é fundamental, e trazendo também as empresas locais para participar. Eu acho que isso é fundamental, porque não adianta você trazer somente grandes empresas, grandes investimentos, e não trazer as empresas locais, a sociedade organizada local para poder participar dessas ações, porque você se sente parte do processo. Eu acho que essa grande conquista é isso, da participação como um todo. Hoje tem as questões, hoje que várias entidades podem estar com a gestão de equipamentos públicos, né? Aqui em Juiz de Fora nós temos a Praça Céu, que foi uma das primeiras colocada, é uma entidade que faz o serviço e com muita capacidade, que as amarras que às vezes que o poder público tem, e às vezes atrapalha essa parte burocrática, ela consegue suprir com a experiência que ela tem, com a aproximação daquela população do bairro onde ela está localizada, aquele equipamento, com a ideia de se apropriar do bem público, né? De fazer parte disso. Então, eu acho que isso é fundamental, essa participação, não só através de PPP, PMI, mas também para as OS todas, a gente consegue fazer que isso traz um ganho muito, muito relevante para a sociedade. Tá certo. Gente, tenho mais... Nosso tempo está chegando no final aqui, mas a gente vai atender aqui mais duas questões. O Ralph Silva, com a mão levantada. Ralph. Pode abrir seu microfone. Opa, consegui, desculpa. Acho que eu estou sem o vídeo, né? Deixa eu ver. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Desculpa a navalhada no começo aí, estava compartilhando a tela achando que eu estava... Acabei atrapalhando um pouco vocês. A gente está indo para uma eleição agora e o município que a gente está é Iracemápolis, né? Um município de 25 mil habitantes. O ano passado fechou um orçamento de 100 milhões no ano. E a gente vê que, historicamente, há 30 anos, aí é um Ctrl-C, Ctrl-V no orçamento, né? E gerando déficit atrás de déficit. Hoje, a dívida consolidada do município está em 43 milhões. Dívida patronal, precatórios, né, por desvio de função, uma série de questões de falta de gestão mesmo de pessoal, né, do RH. E isso, só de precatório com trabalhista, está em mais de 7 milhões. Com um orçamento pequeno e acho que uma falta de gestão, até um pouquinho de honestidade, né, dos administradores que a gente vem percebendo, isso vem matando a cidade aos poucos, né? Eu queria saber de vocês se existe um modelo ideal de se fazer um novo orçamento com um novo gestor. Vamos pegar um ano do orçamento da PPA desse ano, né? Mas existe um modelo, por exemplo, você fazer ele do zero. Eu queria saber a opinião de vocês. Com relação ao orçamento, acho que é importante tu avaliar, fazer uma avaliação histórica, né? Das suas receitas, o que está sendo efetivamente arrecadado, porque nem, às vezes o que está colocado no orçamento não é um número necessariamente realista, né? Pode estar tanto a mais superestimado como abaixo do que realmente é arrecadado. Isso para o lado da receita. Então, fazer uma análise aí temporal, 5 anos, 3 anos das receitas, para tu fazer um orçamento. Aí, com relação às despesas, aí sim, a questão do plano de despesas, eu acho que vale a pena, como a gente havia comentado antes, tentar fazer com que esse plano espelhe o seu plano de governo. Então, você vai ter um programa na educação que vai ter uma série de ações. Você vai ter ali construção de escola, capacitação de professores, transporte escolar, né? São diversas ações que vão compor esse seu programa
de educação no seu município, por exemplo. E você, então, equilibra, né? Você pega os seus recursos e distribui ele de forma... E você tem que buscar esse equilíbrio. Sempre, invariavelmente, né, ou quase a maioria das vezes, a tua despesa vai ser maior que a tua receita, né? Então você vai ter que rever o seu planejamento. Eu queria construir 2 escolas, vou só construir uma, né? Então você vai encaixando aí a sua despesa dentro do teu orçamento. Eu acho que a estrutura do orçamento público, ela justamente foi pensada, né, para espelhar, para possibilitar esse espelhamento do plano de governo, para facilitar tanto para o gestor como para a sociedade que está vendo, né? Então a sociedade vai lá e vê que você colocou, né, R$500 mil para construir aquela unidade de ensino, né? A minha contribuição seria nesse sentido. Meus colegas aí têm mais alguma coisa? O Ralf, muitas vezes, quando a gente discute um problema, e o problema que você coloca aí, questão de precatório, dívida fundada, a origem do problema não está no resultado, e sim na base dele. Por exemplo, folha de pagamento. Se você não tem uma gestão da folha, os contratos que começam errados, eles geram esses déficits muito grandes. Então, é importante, além da questão que o Eduardo colocou do orçamento, que é fundamental que ele colocou, é avaliar os processos. Como é que eu faço uma contratação? Como é que eu licito? Então, verificar a origem, porque a Previdência ela tem um déficit, mas muitas vezes esse déficit é porque o plano de cargos e salários não é adequado à realidade. Ele gera muito... no final de carreira, a pessoa incorpora um monte de coisa, não contribuiu a vida inteira sobre esses valores que ele incorpora no final da sua carreira, gera um desequilíbrio. Então, muitas vezes, o problema está muito mais na origem do que o resultado que ele tem. Contratou temporário, não observou as questões de prazo, pagamento, indenizatório, quando rescindiu. Então, isso tem que ser avaliado, como que se dão os processos de contratação de pessoal, os processos de contratação licitatórios, são cumpridos todas as regras, porque senão você acaba errando nisso e gerando um passivo muito grande. E aí você fica numa situação complicada. Como o Eduardo falou, já não cabe a sua despesa anual dentro da receita que você tem no ano. Imagina você criar passivos para rogar essa dívida para frente e isso comprometer ainda mais sua capacidade financeira e orçamentária. Então, eu acho que é importante também verificar aonde esses problemas estão sendo originados para tentar corrigir essas falhas. E só para complementar exatamente isso, e sobre processos, Ralf, eu acho que aí a Comunitas, né, pode ser um bom apoiador, porque existem práticas, né, de orçamentos participativos, de orçamentos discutidos com a sociedade, existem cases muito bacanas no Brasil inteiro, né, de municípios, de estados, cada um com uma lógica diferente que você pode conhecer e tentar adaptar para a tua cidade, né? Tem um caso muito bacana que é do estado da Paraíba, que o estado faz um pacto com os municípios e o investimento se dá em troca de benefício social. Então, o pessoal lá tem uma taxa de mortalidade infantil naquela cidade, e aí o gestor se compromete a reduzir isto, e o Estado vai fazer algum investimento naquele município. É o pacto social, é um case muito interessante. Cidade de Porto Alegre tem um orçamento participativo há quase 30 anos, também muito bacana. Eu acho que o Fulvio aí de Jogos de Fora também tem alguma coisa semelhante. Então, você pode buscar vários né, mecanismos ou ideias executadas nessa questão da orçamentária para adequar melhor o teu orçamento à realidade da cidade, né? Eu acho que aí pode buscar boas ideias, assim, de começar do zero, como tu tá pretendendo aí. Uma das dificuldades que a gente vê aqui, por exemplo, há um período atrás foi feita uma migração, né, do sistema estatutário, do regime estatutário, para o CLTista. Só que acontece, os funcionários aderiram ao CLT, só que continuaram com quinquênio, sexta parte, as abonadas. E isso causou uma ação agora na Justiça, e o Madin derrubou essas leis
e virou um rebuliço a cidade. Até em termos de servidor público, está uma revolta geral. E a gente tem, dentro das nossas conversas, nós não somos o governo, né? Então, a gente é uma terceira via e a gente tem trabalhado o seguinte: a necessidade urgente de uma reforma administrativa muito séria e bem cirúrgica, né? Que eu penso que deveria ser o primeiro ponto, já se pensando até numa transição, se tudo correr bem. E revisão dos contratos, como vocês vêm falando. Tem que sanear a receita, a despesa, né? E a gente tem feito um raio-x no portal da transparência e temos visto vários contratos com objetos semelhantes. Então, são situações que a gente, só numa pancada que a gente deu, dá para sanear em torno, no ano, uns 400, 500 mil com esses contratos, que já significa boa coisa. E pensar numa boa reforma administrativa, aí nós vamos ter que, de repente, recorrer a Comunitas para nos mostrar alguns cases, né, que deram certo aí no país afora, para que a gente possa usar como o norte para fazer aqui em Iracemápolis, né, que é uma cidade pequena, que tem tudo para dar certo. A previsão hoje é de 100, 105 milhões, né, mas para o ano que vem é 120, porque foi instalado uma empresa, uma montadora da Mercedes, na cidade, e agora vai começar a cair boa parte do recurso. E tem uma indústria sucro-alcooleira, né, que é a usina Iracema, que emprega mais de 3.500 pessoas e gera também uma receita muito boa. Então, sim, dentro do que eu estava ouvindo vocês aí, deu uma luz muito grande, né, que é a questão de trabalhar intersetorial para poder otimizar os recursos públicos. Eu sou pós-graduado em saúde pública, então a gente sabe que dá para aproveitar muito, né, a educação com algumas ações de promoção de saúde, o esporte, né, porque a saúde é 15%, mas aqui, se a gente puxar, eles todo ano dá 30%, 33% na saúde. Mas, assim, tem que se rever, né, tem que sanear o máximo possível, não perder a qualidade do serviço público. A pandemia mostrou que dá para se fazer um pouco mais com menos, né? A gente vê que foi cortado muita hora extra e ninguém morreu. Muitas viagens que hoje a gente vê que eram desnecessárias. Se você fizer uma boa logística, você não precisa estar se deslocando tanto. Prova essa aula que estamos tendo aqui com pessoas, acho que do país todo, e sem precisar se locomover até uma cidade, no auditório, para estar acompanhando essa aula que vocês estão dando. Então, sim, a pandemia tem deixado muitas lições. Só não aprende quem não quer, né? E eu agradeço vocês pela oportunidade de estar aprendendo muito aí e acredito que vão ter mais imersões, né? Tá certo. O Ralf comentou a questão ali da troca ali do seletista para o estatutário. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, Eduardo ou Fúvio. Senão a gente passa, eu tenho mais uma questão, uma última questão aqui do Wanderson para a gente fechar. Vocês querem comentar alguma coisa do Ralf? Não, eu só acho que o Ralf, a visão dele é bem interessante, porque, na verdade, tem muitas possibilidades. A vantagem de ter muita coisa errada que tem como consertar essas coisas. O problema é que está com um problema e está tudo certo. Acho que esse que é o grande problema. Então, se está errado, tem condições de consertar. E ele tem perspectivas na parte de receita que são muito boas, chegando grandes empresas na cidade dele. Então, eu acho que tem muito trabalho, mas tem muita coisa que pode dar certo. Então, acho que o caminho é esse mesmo. Tá legal essa parte aí. Com as empresas aí chegando na tua cidade, né, no teu segundo ano de mandato, aí teu repasse de CM vai aumentar, então essa receita aí vai melhorar. E se você for, né, bom no planejamento e no conserto, né, desses processos, acho que o Fúvio falou, é o segredo da questão, né, é fazer uma imersão nos processos internos da prefeitura, como estão sendo feitas as coisas, né? E aí, ajustando isso, já vai ter uma economia grande, né, de futuros débitos e até do corrente mesmo, do gasto corrente que a cidade está realizando. Tá certo. Então, para fechar, acho que, enfim, num ano aí de
Covid, incerteza, acho que o Wanderson pergunta nesse sentido, né? Então, ele pergunta aqui, nesse cenário de tanta incerteza, como se planeja, ou diz para a população que é difícil planejar, né, pela ausência de dados de cenário pós-pandemia, né? A gente estava comentando, né, como é que vai ser o ano que vem, né? Como é que vão ficar as receitas no ano que vem, como é que vão ficar as despesas, né? Como é que faz para planejar com tanta incerteza? Bom, eu creio que é um processo complexo, né? Mas a administração pública é complexa, né? Qualquer ação e qualquer decisão que cada um dos senhores e das senhoras vão tomar vai gerar consequências, né? E eu acho que a gente tentou aqui nesse momento mostrar para vocês que o desafio é grande, mas ao mesmo tempo, né, existem grandes outras oportunidades, né, de uma pessoa chegar, né, com outra ideia, com outra perspectiva, né, com questões mais inovadoras, buscando recursos de outras fontes. Eu acho que tudo é possível, né? E a gente vê muita gente na administração pública, né, com ótimas ideias, com ótimos resultados, com excelentes resultados, né? Eu acho que o desafio é esse, né? Não existe uma receita, né, de bolo, não existe um caminho a seguir. O que se sabe é que tem que ter muito trabalho, muito conhecimento e uma excelente equipe. É isso que vocês têm que pensar, né? Em ter excelentes assessores, pessoas que vocês confiem e que entendam, né, de cada uma das áreas, porque tudo é muito complexo, né? Não querendo aqui ensinar nada a ninguém, mas assim, eu tenho o meu companheiro que é o médico, que é honesto e que me ajudou na campanha, eu vou botar ele secretário de saúde, mas ele entende o financiamento do SUS, ele entende o que é CIB, como é que é pactuado, os recursos, como é que é a questão do financiamento da saúde. Aquele professor que é meu amigo, vai ser o secretário de Educação, ele vai defender a categoria de professor, ele vai defender a administração. Então, essas coisas que, né, são importantes que cada um de vocês pensem, né, e buscam, né, novidades, e vocês estão chegando com um novo gás, né, e tenham, né, sobretudo, eu acho que isso, não sei se o Fulvio concorda, mas a equipe, né, os funcionários da prefeitura têm que estar comprometidos com a gestão, né? Porque senão você manda e o cara lá do posto não vai atender, né? Então você tem que criar um ambiente de harmonia e de trabalhar ao lado, né, do servidor. Aquele servidor está há 30 anos ali na prefeitura, né? Então está 20 anos, ele é concursado, então você tem que ter é um processo bem desafiador, bem complexo, mas é possível e grande parte dos gestores acabam se indo bem nessa questão. E aí, o ano que vem será um ano extremamente desafiador para todos. Eduardo, antes do Fulvio só um segundinho, antes de tu dar a tua contribuição, a gente já está amarrando aqui a nossa conversa. Eduardo, não sei se essa já é a tua fala final, você quer acrescentar alguma coisa para a gente fechar, antes de passar a palavra para o Fulvio? Não, é só agradecer aí todo mundo pela paciência, né, de ter me ouvido aí esse tempo aí, estou à disposição aí, quero só agradecer a todos, aí a pessoa, principalmente a Patrícia, né, a Mariana e o pessoal da Comunitas. Ótimo. Fulvio, então suas palavras finais e falando um pouquinho aí sobre esse planejamento na incerteza. Na verdade, a incerteza vai ser para todos, né? Não só na iniciativa pública, no poder público, mas na privada também. Imagina uma empresa que fazia um monte de coisa e agora teve que suspender um monte de contrato, não sabe como vai retomar. Eu acho que isso é um desafio global. E aí eu acho que também são nesses momentos que nós crescemos profissionalmente. Eu acho que esse é o grande desafio. É o crescimento que nós vamos ter nesse momento difícil de falta de previsibilidade,
mas com certeza, dedicação, responsabilidade, a gente vai conseguir avançar com isso. Como o Eduardo falou, você tem que não precisa ser só o prefeito, tem que ser um líder. Você tem que entender que tem uma equipe, você tem que motivar essa equipe, você tem que trazer a sociedade para discutir esse assunto. Então, você tem vários desafios nesse pacote todo, né, que se chama pandemia. Ninguém esperava isso, ninguém queria isso, mas está aí, é a nossa realidade, então vamos enfrentar. E aí eu acho que vocês que estão aqui participando desse momento, discutindo, já estão demonstrando que tem interesse em enfrentar esse desafio e querem se qualificar. Porque ninguém fica 2 horas conversando de um tema tão difícil que é finanças públicas, né? Ainda mais para políticas, a discussão é muito complicada, mas está participando, está discutindo. Eu acho que vocês já estão dando o exemplo que vocês querem mudança. Eu acho que isso é um grande passo que está sendo feito. Então, assim, eu queria só agradecer a paciência de vocês, nos estarem escutando esse tema tão difícil, mas eu acho que é fundamental para a gestão pública. A responsabilidade fiscal, ela faz parte da gestão. Agradecer muito o Eduardo Speding por estar nos orientando nesse momento aqui, trazendo as discussões importantes. Meu colega Eduardo traz nessa parceria de mentoria aqui, toda a equipe da Communities. Aí não vou nominar vocês, meninas, nem meninos, porque eu vou acabar esquecendo, mas parabéns, acho que foi super dinâmico e foi super legal e desafiador. Então, o desafio está lançado, agora é com vocês. Ótimo, obrigado, Fulvio, obrigado, Eduardo. Eu também agradeço aqui a Communities pelo espaço. A gente já tem uma parceria já, e eu queria fechar justamente comentando nessa parceria nossa. É um trabalho que a gente desenvolve, que eu já desenvolvia na Prefeitura em Santos, que eu sou originário da Prefeitura de Santos, São Paulo. Hoje estou trabalhando aqui no Piauí, aqui em Teresina, mas é um trabalho justamente desse monitoramento e aí eu faço das despesas, né? Mas vale tanto para despesa como receita, né? Como é importante o gestor, né, o secretário ou o prefeito receber mensalmente o que ele gasta, como ele está gastando, né, para ter essa avaliação todo mês, né? Acho que o grande segredo aí não é o segredo é a regularidade, né? Você ter essa informação mensal, dando subsídio aí para tanto o secretário como o prefeito acompanhar o que está acontecendo no município dele, se a despesa está subindo, se ela está descendo, aonde está subindo, aonde está descendo. Então, é importante, acho que é muito valioso, né, criar esse tipo de cultura, de ter um programa, né, nomeia uma pessoa responsável para isso, né, no seu município, coloca ele responsável para monitorar, levar os relatórios mensais, tanto de despesa como de receita. Isso vai gerar ideias, né, inovações de como reduzir gasto, como aumentar a receita. Então, acho que esse é uma coisa importante aí para o pessoal fazer nesse momento tão difícil que vem pela frente. Então, é isso, obrigado. Passo a palavra para ti, Patrícia, para fechar. Obrigada, Eduardo. Nossa, estou muito feliz. Olha, como o Fulvio falou, 2 horas da agenda de vocês, eu sei quão valiosa é, vocês mentores que estão conosco, não só nesse momento, mas em toda a concepção e discussões dos bastidores, mas também para os candidatos e suas equipes, que a gente sabe que é uma temática mais árida do equilíbrio fiscal, mas sem ele a gente não consegue entregar saúde, educação e nada mais para a população. E a gente sabe o quão difícil é a realidade dos nossos municípios brasileiros, ainda mais agora em momento de pandemia. Então, o desafio que vocês têm pela frente é grande, ser eleitos, e aqui o nosso papel é de qualificar. Como vocês sabem, a gente tem aí, desde a semana passada, essa jornada, a gente teve mais de 500 inscritos. A proposta dessa semana é de imersões mais exclusivas, a gente está muito feliz com a qualidade do bate-papo, né, e da troca, mas também estamos abertos aos feedbacks. Então, se vocês acham que está ajudando, a gente fica feliz, mas a gente também quer ouvir de vocês como que a gente pode melhorar, né? Então, fica aqui o meu convite para que vocês mandem os feedbacks para a gente. Amanhã a gente tem as mentorias de saúde pela manhã, que eu espero revê-los lá, e educação à tarde. A gente sabe que vocês têm se revezado, nem sempre é possível participar de todas elas. Então, lembrando também que todos os nossos conteúdos vão ficar gravados, tanto as apresentações, quanto os vídeos, quanto todas essas perguntas e respostas que a gente tem promovido vão estar na nossa plataforma. Então, a gente convida vocês a também compartilharem com aqueles que não estiveram aqui conosco hoje, mas que voltem para continuar participando das mentorias. Bom, é isso. Muito obrigada, Fulvio, mais uma vez, Eduardo, Speeding, Eduardo Strans. E estamos juntos.
né? Seguimos juntos amanhã e com vocês também aí trocando nos bastidores. Muito, muito obrigada mesmo.